Oi, oi, pessoal! Estamos mais uma vez aqui ao vivo, terça-feira, para nossa live. Hoje falando sobre como que a dança do ventre e os passos, os movimentos da dança do ventre, eles podem ajudar a quem tem dor no joelho. Então, a gente vai passar por algumas etapas. As lesões de joelho que a gente tem e principalmente o que a gente não pode fazer dentro da dança do ventre com essas pessoas que têm problema de joelho, lesão ou dor no joelho. E no final, muito bom, eu vou trazer uns exercícios da própria dança do ventre, de como que a gente pode colocar eles dentro da nossa aula e auxiliar a dor desses alunos que têm problema de joelho. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mary Hesler, sou fisioterapeuta. Meu Deus! Sou fisioterapeuta, bailarina profissional. Aqui, ó, pronto. Sou fisioterapeuta formada pela PUC, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduada em medicina tradicional chinesa. Sou bailarina de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gauase e criadora do Physiobelly Dancer, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. Antes da gente começar o conteúdo, vou pedir para vocês, se você estiver vendo isso aqui no YouTube, deixa seu like. É inscrito no canal? Então aproveitem, se inscreve no canal. Aqui, se você estiver vendo do Instagram, manda esse vídeo para alguém que possa interessar, quem tem aí dor no joelho e gosta de dança do ventre. Outra coisinha que eu quero falar pra vocês é sobre o meu livro, o e-book É Outra Face da Dança do Ventre, que está disponível para compra. É só ir ali no perfil do meu Instagram, que tem na bio, ali o link que te leva direto, então, para aquisição desse material. É um e-book feito com muito amor e carinho, que vocês podem usar sempre quando vocês forem treinar ou dar aula de dança do ventre, que ele é muito útil por um preço muito bom, de R$ 69,90, parcelado no cartão, boleto, fica aí à disposição. Vamos nós? Bom, dor no joelho. É uma das coisas que eu mais recebo no meu direct do Instagram e no WhatsApp também, sobre quando estamos dançando, dança do ventre, movimentos que podem gerar dor no joelho. Ou gente que acabou tendo que parar de dançar, dança do ventre, porque começou a sentir dor no joelho e a dança então piorava a dor desse aluno. Mary, me ajuda. A dança ela pode servir como auxílio na redução da dor do joelho de determinadas lesões? Pode. Não só pode, como ela tem um grande potencial de conseguir fazer isso, de conseguir fazer essa diminuição de dor. Só que a gente primeiro precisa entender a lesão, saber que lesão é essa, para depois a gente começar a introduzir o que a gente precisa. Antes de qualquer coisa, na nossa aula de dança, nós como profissionais do movimento, instrutores, né, professores de dança, quando a gente tem um aluno, quando a gente recebe um aluno na nossa sala de aula que tem uma lesão de joelho, antes de qualquer coisa a gente precisa fazer uma coisa com o nosso aluno chamado anamnese. Quem comprou, adquiriu o meu curso, sabe muito bem que o meu curso entrega junto do material prático também o material teórico, que é a ficha de anamnese específica para dança do ventre. Mas é claro, a gente pode fazer uma anamnese simples, mais focada ali rapidinho, só para saber qual é o tipo de lesão do nosso aluno. Tem uma pergunta aqui, vou responder para vocês, ó. Eu melhorei minhas dores da artrose de joelho, viu? Olha só. Então, a dança ela pode sim servir como ajuda, como auxílio de tratamento. Gente, eu sempre tenho uma dificuldade de fechar isso aqui. Pronto. Só que a gente precisa fazer, antes de qualquer coisa, uma anamnese, que é essa fichinha pra gente saber, como é que é essa dor? Essa dor, ela
uma pontada, ela é tipo um choque, ela é uma queimação, ela é um peso, ela fica latejando. Quanto tempo que tu tem essa dor? Quando começou essa dor? Tem algum movimento que você faça no seu dia a dia que você veja que a dor piora? Então você precisa, tenha na obrigação, não falo nem não, é obrigação de nós, professores, parar e perguntar essas coisas para o nosso aluno. Por quê? Porque a dança do ventre, ela tem muitos movimentos de impacto, como cambrê, batida e tudo mais. Então, quando a gente começa a introduzir os movimentos de dança do ventre sem ter esse conhecimento do que o nosso aluno tem, a gente pode, por exemplo, estourar uma lesão de menisco no nosso aluno, porque a gente não tem esse conhecimento. Eu vou pedir desculpa pra vocês que eu tô ficando um pouco rouca, que aqui em Porto Alegre tá muito quente, tá 45 graus. E a gente fica trocando de ar-condicionado pra fora, minha voz daqui a pouco se foi. Bom, passado pela anamnese, aquelas perguntinhas básicas que a gente precisa fazer pro nosso aluno, a gente vai para os tipos de lesões. A primeira lesão que eu vou trazer aqui pra vocês, vou mostrar como imagenzinha, que é a tendinite. Muita gente tem tendinite. Vocês não estão nem entendendo. Deixa eu pegar aqui uma... Pra vocês verem, a tendinite, sempre quando a gente fala tendinite, sempre quando tem it no final, essa daí é pra vocês anotarem. Sempre quando tem it no final, é inflamação. Sinusite, rinite, sei lá o que é it, tudo it é inflamação. No caso de tendinite, é uma inflamação dos tendões. Bom, no joelho, a gente normalmente, quando a gente fala em tendinite, a gente fala em tendinite patelar, que é quando esse nosso tendão, que tá ali, ó, escrito tendão patelar inflamado, ele que conecta a patela com a nossa tíbia, que é esse osso que tá aqui embaixo da nossa canela, ele começa a ficar inflamado, ele começa a ficar irritado. Mary, por que pode acontecer essa tendinite, essa inflamação? Em primeiro lugar, por muito uso e pouco fortalecimento. Sempre quando a gente fala em tendinite, não interessa se for só no joelho. Pode ser no joelho, no quadril, em qualquer articulação do nosso corpo. Sempre quando a gente está falando em tendinite, a primeira coisa que a gente tem que se focar é em fortalecimento muscular. Por quê? Agora eu vou um pouco de teoria aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu não pego uma outra imagem pra mostrar. Ó, aqui mostra todos os tipos de tendão que a gente tem no nosso joelho, que não é só um, né? Não é só o patelar. A gente tem o tendão do quadríceps, a gente tem a banda iliotibial, que fica do lado, que dói pra caramba quando a gente faz uma drenagem. Tendão da pata de ganso, tem muita gente que tem pata de ganso. Então, sempre quando a gente tiver uma inflamação desses tendões, acontece que a gente tem que focar no fortalecimento. Por quê? Isso vocês não vão achar fora do mundo da fisioterapia, e acho que na medicina pouco que a gente acho que vê, mais na fisioterapia mesmo. Então essa informação que eu tô dando pra vocês vem lá da faculdade. Normalmente quando a gente tem uma inflamação de tendão, uma tendinite, é porque a nossa musculatura que envolve esse tendão, por exemplo, vamos pegar ali tendão do quadríceps, tá? Que tá escrito ali. Se a nossa tendinite é no meu tendão do quadríceps, que se insere ali na patela, na parte de cima, o que tá acontecendo com esse meu quadríceps? Ele tá fraco. Então, por que acaba acontecendo essa inflamação? Acaba acontecendo essa inflamação do tendão porque acaba sobrecarregando a nossa articulação, a nossa musculatura, porque ela acaba sendo usada a mais do que deveria e sem o fortalecimento adequado. Então, quando chega alguém no meu consultório, ou aluno de dança do ventre, que eu tenho diversos, eu acho que hoje em dia não tem quem não tem algum tipo de dorzinho, ou lesão, ou coisa, né? E eu sempre falo isso, a gente sempre tem que focar em fortalecimento. E agora, quando eu for passar por cada tipo de lesão aqui do joelho com vocês vão ver que em todos os casos o fortalecimento ele tá presente. Saindo da tendinite, a gente vai ir... peguei essa figurinha pra vocês verem, ó.
Músculos da pata de ganso. Tem muita gente que tem pata de ganso, viu? Pata de ganso é justamente quando começa essa inflamação medial, a gente chama da parte de dentro do nosso joelho. Olha ali, ó. Graço, semitendinoso e sartório. É quando 3 tendões, eles passam pelo mesmo lugar. E quando começa a dar essa inflamação, começa a acontecer, então, uma sobrecarga dessa articulação. Por isso que acaba muita gente tendo dor na parte interna do joelho. E aí a gente chama de pata de ganso, né? Mas a pata de ganso a gente já tem. O problema é a inflamação dela, tá? Então vamos para a condromalácia. Condromalácia é uma outra lesão que é bem comum. E essa daí, até falando da tendinite a gente vai passar assim, ó, por cima. Vamos falar sobre um tratamento fisioterapêutico rápido. Gelo anti-inflamatório, fisioterapia, repouso às vezes e fortalecimento, tá? Então, é isso que a gente precisa saber para tendinite. Quando a gente está falando em condromalácia, a gente às vezes coloca gelo quando a gente acabou passando um pouco do limite do que a gente precisava fazer. Então, gelo, anti-inflamatório às vezes é o caso, e reforço muscular. Então, já temos 2 lesões que a gente tem reforço muscular. O que é condromalácia patelar? A gente aqui, essa figurinha é bem fácil de vocês entenderem. No lado da esquerda, então, a gente tem um joelho normal, um joelho saudável, e no joelho da direita a gente tem essa cartilagem que fica entre a patela e o meu fêmur, que é esse osso da parte de cima da minha perna, que fica nossa coxa na frente, começa a criptar, então começa a irritar e novamente fazer uma inflamação dessa cartilagem da patela com o fêmur. Eu acho que eu tenho uma outra figurinha para mostrar para vocês. Ó, aqui tem explicando toda a musculatura, olha ali que bonito. Tem o fêmur, tem a musculatura do fêmur, que é o quadríceps. Abaixo, então, a gente tem a cartilagem danificada. Aqui tá bem bonitinho pra vocês verem. Depois a gente tem o ligamento patelar, que fica na parte de baixo. Como mostrei na foto anterior, a gente tem essa inflamação. Quando a gente tem uma tendinite patelar, a gente tem uma inflamação desse ligamento patelar, que fica abaixo. A gente tem a cartilagem normal do nosso joelho, embaixo a tíbia, que é o osso da nossa canela, e a fíbula. Então, a condromalácia é quando essa cartilagem ela começa a se irritar e ela começa a desgastar, não conseguindo mais fazer o papel que ela deveria fazer, que é absorver impacto. Deixa eu ver se eu tenho outra figurinha para vocês. Não. Da coisa não. Então, condromalácia, qual é o fortalecimento de condromalácia? Fortalecimento físico. Quando chega paciente no meu consultório com condromalácia patelar, eu sempre explico para eles que é o seguinte: a fisio ela vai te tirar a dor, mas ela não vai te tratar. O que trata é fortalecimento. Então, quando passa da fase aguda, que eu faço todo o processo de fisioterapia, gelo, analgesia, eletroestimulação, laser e tudo mais, eu levo o meu aluno diretamente pro Pilates. Isso quando eu tô falando dos meus pacientes. Se eu estiver falando dos meus alunos, ele passou de fase aguda, eu vou sim trabalhar a dança do ventre com ele, sem problema nenhum, só que focando na musculatura que a gente precisa fortalecer. Então fica comigo, que no final eu vou passar até uma sequenciazinha que a gente pode trabalhar com essas dores de joelho mesmo na dança do ventre. Vamos para lesão de menisco. Eu tô só passando por cima para vocês terem um pouco de ideia do que eu vou falar daqui a pouco, tá? Lesão de menisco. Menisco é esse 8. Eu gosto de sempre mostrar que o menisco, ele é um símbolo do infinito, que fica dentro do nosso joelho. Ele serve para absorção de impacto, ele é lubrificado e tem que... e as bordas dele tem que ficar bem definidas. Então, quando a gente começa a gastar essas bordas, como tá ali, ó, escrito zona vermelha, a gente começa a desgastar esse amortecimento natural que a gente tem e acaba não absorvendo mais impacto. Por isso que acontece muitas das vezes as bailarinas que dançam nos Emirados adquirirem condromalácia. Hoje eu tô bem.
O calor tá afetando os neurônios. Acontece muito de como elas dançam de salto, elas têm muita queda no chão, com o joelho no chão, fazem muito cambrê, muito queda turca e tudo mais. A gente acaba tendo, então, uma inflamação e até a gente chama vulgarmente de estourar os meniscos. Não sei se alguém já ouviu falar nesse termo, mas a gente também, então, tem essa estourar os meniscos, tá? Isso de estourar os meniscos é justamente da gente criar essas rachaduras, essas lesões, como eu tô mostrando aqui, que tá em vermelho, nessa local, nessa região com o nosso joelho. Então é muito comum em bailarinas que dançam de salto alto e bailarinas que acabam tendo muito impacto com o joelho no chão. E o que a gente precisa fazer para lesão de menisco? Deixa eu ver se eu tenho uma outra foto de menisco para mostrar. Não, essa mesmo. Tratamento de menisco. O que a gente precisa? Gelo, analgesia, remédio. Às vezes, sim, tem que ir pra cirurgia quando a gente estoura tudo. E fortalecimento físico. Então, mais uma vez, eu tô trazendo fortalecimento físico pra falar de uma melhora de dor no joelho. Vamos para o último. Vamos para o desvio patelar. Muita gente, é muito comum. Também conhecido como luxação ou subluxação de patela. Então, na primeira imagenzinha, a gente tem o tendão do quadríceps. Lembra que a gente passou pelas imagens anteriores, falando do tendão do quadríceps? E ali o tendão patelar, que fica na parte de baixo, da patela para baixo. Esses dois tendões, eles são importantes para a estabilização da nossa patela. Então, o que é patela? Antigamente era chamado de rótula. A patela é esse osso que fica meio que solto na frente do nosso joelho. E ele precisa se locomover se deslizando quando o nosso joelho ele se movimenta. O que acontece? Às vezes, por conta de diversos fatores, como, por exemplo, fraqueza muscular, está em primeiríssimo lugar, a gente tem esse desvio patelar quando a gente vai fazer um movimento, como, por exemplo, agachar. Então, quando a gente agacha, jogador de futebol acontece muito isso, da minha patela sair do lugar. Então, a gente tem uma subluxação, que é quando ela sai parcialmente, ou a gente tem uma luxação, que é quando ela sai completamente do lugar onde ela deveria ficar. Ali, ó, a visão de cima do joelho, para vocês verem. A primeira figurinha é de como a patela deveria ficar com o passar dos movimentos. A segunda é numa subluxação e a terceira é uma luxação completa, quando essa patela ela sai daquele espacinho. O que eu posso fazer? Eu acho que eu tenho mais uma figurinha desse pra mostrar pra vocês. Ó que lindo. Isso aqui é uma foto real de quando a patela sai do lugar. Que bonito, né? Pra botar a patela de volta, a gente tem que segurar e com os 2 polegares empurrar de volta. A pessoa quase desmaia de tanta dor. E aqui eu trouxe uma ressonância pra vocês verem de como que fica essa patela quando ela sai do lugar. Quando a gente tem esse desvio, essa luxação da patela. Olha ali, ó. Tá até escrito, deu pra anotar, né? Onde é que tá esse ponto no meio do nada. Isso é como fica, então, no exame de imagem. E aqui é como deveria, com base nos tendões do quadríceps e patelar, fixar a nossa patela no meio para o movimento ele acontecer com base nisso aí. O que acontece nesses casos que a gente tem o desvio patelar, pode ser por conta de fraqueza muscular e outro fator muito envolvido, que é a hipermobilidade articular ou hiperfrouxidão ligamentar. Quem sofre de hiperfrouxidão ligamentar ou de lacidão ligamentar, existem vários nomes, tem muita probabilidade de ter um desvio patelar. Por quê? Porque essas estruturas, esses ligamentos, esses tendões, que eles deveriam estar segurando a nossa musculatura, a nossa estrutura do jeito que tá, ela não tá fortalecida. Ou a gente tem um grau de alongamento maior do que deveria. Então, por isso, acaba então acontecendo o nosso desvio também patelar. Vamos para a prática, que é o seguinte. Meu Jesus.
eu tô enxergando melhor sem óculos do que com óculos. Sujeira que tá meu óculos aqui. Bom, vamos para a prática. Seguinte. Vocês viram que em todos os casos que eu mostrei pra vocês, a gente tinha o fortalecimento físico como principal tratamento para todas essas disfunções do nosso joelho. Então, a dança ela pode sim auxiliar muito na reabilitação, tá? Mas é claro, para eu saber isso, eu preciso ter um pouco de conhecimento da própria lesão, para eu não ensinar coisa errada. Deixa eu colocar um pouquinho mais para lá para vocês. Para não ensinar coisa errada e saber principalmente o que não fazer. Então, parte prática para vocês. Primeiro movimento que a gente pode trabalhar com os nossos alunos que tenham algum problema de joelho, dor, lesão, ou a pessoa pode não ter feito ainda exame de imagem, mas você sabe que ela tem uma dor absurda no joelho, então você não vai ministrar, dar para ela exercício de qualquer jeito. A gente primeiro precisa saber quais movimentos a gente pode utilizar da dança do ventre para não piorar a situação do nosso aluno. Então é o seguinte, redondinho. O redondinho, pode pensar, ai, mas o redondinho é com quadril, não tem nada a ver com o joelho. Bom, só que para fazer o redondinho, a gente tem a troca da nossa flexão e extensão do joelho dentro daquele limite que eu já trouxe diversas vezes aqui para vocês, que é o limite que a gente tem que se trabalhar com o nosso joelho, espaço que a gente tem que se trabalhar com o nosso joelho. Então, o que acontece? Quando eu tô na posição correta, posição de base correta para o tipo de anatomia que a gente tem, ou seja, eu vou aqui mostrar para vocês qual é a posição correta para mim, pro meu tipo de anatomia. Mary, como é que eu sei qual é o tipo de anatomia da minha aluna? Estudo. Tem que sentar, fazer uma avaliação postural, tá? Bom, no meu caso, então, meus pés levemente em andeor, minha pelve neutra, nada de encaixe de quadril, porque é daqui que vai partir o movimento. Aqui eu tenho um micro espaço de joelho, que é o que eu sempre gosto de salientar, que é quando o meu joelho ele flexiona e estende, mas o meu quadril ele não sai do lugar. Esse é o espaço que a gente tem do joelho pra gente trabalhar, e mais ainda quando a gente tá falando em dor de joelho, porque não pode passar desse espaço, porque senão você vai estar exigindo demais do seu aluno. Nessa posição, o que acontece quando a gente vai fazer o redondinho? Redondinho, para quem não conhece, é esse movimento daqui, tá? O que acontece com os meus joelhos se vocês forem parar para analisar? Ele tem uma troca de ativação muscular com relaxamento muscular. Quando a gente começa a ensinar o redondinho, é claro que essa foi a maneira que eu aprendi, a gente começa ativando as musculaturas de glúteo e quadríceps. Lembra na primeira figurinha que eu falei sobre o quadríceps, o tendão do quadríceps, que fica aqui em cima. E que, na maioria das vezes, a gente tem uma fraqueza de quadríceps. Então, a gente tem que buscar na dança do ventre movimentos que ativem e fortaleçam essa musculatura de quadríceps. Quando a gente começa a aprender o redondinho, a gente começa a aprender assim, ó. Contrai um lado. Aqui eu tô contraída, tá? Glúteo, coxa, tudo contraído. E o meu lado da esquerda, não, ele tá frouxo. Agora eu vou contrair o da esquerda sem soltar o da direita. Agora eu relaxo o da direita e agora eu relaxo da esquerda. Então, o que eu tô fazendo com o meu quadril? Contrai, contrai, relaxa, relaxa. Contrai, contrai, relaxa, relaxa. É isso que eu tô fazendo. Só que é claro, eu não tô fazendo ele fracionado, porque daí eu fico quase que o quadradinho, né? Então, eu tô fazendo ele sinuoso, que é por isso que a gente tem o redondinho, que é isso aqui. Eu tenho como fazer o redondinho sem ativação muscular? Sim. É correto? Não. Porque senão eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês já devem ter tido aluno que achava que o redondinho era isso aqui. Aqui a gente não tá conseguindo dissociar movimento. Eu só tô mexendo meu corpo que nem uma lombriga, tá? Então, eu vou focar, a minha ativação abdominal, ela é
contínua. Então, não é nem a barriga lá na frente, não é nem contração abdominal, mas é uma ativação. Aqui eu vou começar a trocar. E eu vou começar a fazer meu redondinho focando em contração de glúteo, contração de coxa, relaxa. Contrai, contrai, relaxa, relaxa. Contrai, contrai, relaxa, relaxa. Automaticamente, quando eu tô fazendo esse movimento, eu tô fazendo uma contração e um fortalecimento do meu quadríceps, da minha coxa e também do meu glúteo. Então, ele é um ótimo movimento para se trabalhar em aula com seus alunos que tenham dor de joelho, porque automaticamente a gente está fazendo uma movimentação de joelho consciente, ativando a musculatura que a gente precisa ativar para conseguir esse fortalecimento para melhora da dor do meu joelho. Então, não estou colocando impacto nesse meu movimento e estou trabalhando principalmente fortalecimento com lubrificação da minha articulação. Próximo, robozinho. Antes de ir pro robozinho, ou soldadinho também, como a gente chama, eu vou voltar um pouquinho na técnica desse movimento, que às vezes a gente se esquece um pouco de como é que ele começa a acontecer. Quando eu tô na minha posição de base, bonita lá, tá? E eu tenho uma queda do meu quadril, que é o início do robozinho, eu tenho que entender essa volta meio, outro lado. Essa troca de peso, tá? Aqui que começa o nosso estudo do robozinho, não é já direto colocando um lado e outro contração. Então, você vai trabalhar isso com o seu aluno. Baixo, volta, baixo, volta. Entendeu? Troca ao mesmo tempo. Tô lá embaixo e trocou. O que eu tô fazendo aqui? Eu estou fazendo uma mobilização do meu quadril, baixo e cima. Tô fazendo movimento com o meu joelho, que também não é de impacto, por isso que eu tô falando para voltar um pouquinho atrás e não colocar direto o robozinho. Botar primeiro só como mobilização, mobilidade articular, fazendo, ó, aqui eu tô sentindo. Não adianta ficar assim. Sinta. Deixe o teu tônus muscular ativo. Então, eu tô nessa posição, mas tá tudo aqui, ó, contraído. Eu tô sentindo meu glúteo da esquerda, tô sentindo minha coxa da esquerda, tô sentindo meu glúteo da direita pra trocar. Pra trocar. Aqui a gente não tem compensação. Lado, lado, lado. Entendeu isso? Sentiu glúteo? Agora sim, com consciência. Gente, com licença, vou tomar uma água, que eu tô morrendo aqui. Já ainda muito quente. Pensa em calor. Aí sim, eu vou começar a colocar com o nosso aluno esse movimento mais seco. Mary, mas eu posso trabalhar com o meu aluno esses movimentos de mais impacto? Pode, se o seu aluno já sabe ativar a musculatura para fazer o movimento. Se o seu aluno ele não tem consciência corporal, ele não entende sobre o tônus muscular dele, nem adianta colocar ele para fazer movimento de percursivo, porque você na verdade vai ser a culpada de estragar o joelho do seu aluno, tá? Tô aqui, vou começar trocando e fazendo então a minha troca com movimento de percussão. Contrai glúteo e trocou. Lembra de contrair o glúteo do outro lado, tá? Aqui tá bem contraído, eu preciso dessa ativação. Posso brincar com o meu aluno? Posso. Posso fazer 2 de um lado e 2 de outro? Posso. Certo? Posso fazer de um lado e 2 de outro. Posso usar como deslocamento. Mas, Mary, eu não tô vendo que tá mexendo tanto o teu joelho assim. Mas eu tô fazendo o fortalecimento da musculatura que eu preciso fazer para melhorar e fazer uma reabilitação do nosso joelho. É claro que eu falo em relação à reabilitação porque é o que eu trago da fisioterapia pra gente. Mas a gente pode trabalhar com muita
Como é que eu posso usar a palavra certa? Com muito estudo, com muita responsabilidade dentro da nossa sala de aula e vocês não perderem mais aluno, principalmente, tá? Depois a gente tem o básico egípcio. O básico egípcio, a mesma coisa. Eu devo começar com o meu aluno primeiro trabalhando com ele cima e baixo. Normal. Cima e baixo. Cima e baixo. Sem movimento seco. Eu não vou ficar parada muito nesse movimento de básico egípcio, porque eu já dei uma live aqui, eu acho que tem aqui no canal, falando sobre a biomecânica do básico egípcio, mostrando direitinho como é que faz esse movimento, parte por parte. Porque muitas pessoas acham que o básico egípcio ele é realizado pela perna da frente, mas ele não é. Ele é realizado pela perna de trás. Então, o meu joelho ele precisa flexionar e estender para o meu outro lado mexer. Então, na verdade, esse movimento, quem faz esse movimento acontecer é a minha perna de base. E é por isso que ela acaba fortalecendo tanto quando a gente faz esse movimento. Quando eu tô lá em cima e eu vou subir e vou descer, olha o que acontece com o meu joelho do outro lado. Ele também mexe. E 2. 1 e 2. E é isso que eu vou precisar entender, precisar sentir no meu corpo para que eu trabalhar as diversas possibilidades e o fortalecimento físico que a gente precisa para o nosso joelho. Então, sobe, desce, sem impacto. Tranquilo, entendi. Agora boto. Contrai o glúteo, contrai coxa, contrai panturrilha da perna que tá atrás. Gente, tá acabando minha voz. E lá pra baixo, ó. Aqui eu tô fazendo só a batida do básico egípcio pra baixo. Peraí. Mas eu posso utilizar a mesma coisa pra cima. Quando a gente faz essa batida pra cima, a perna que tá mais ativa fazendo esse movimento é a minha perna da frente. Diferente se eu fizer o movimento pra baixo. Aí a gente tem ativação mais da perna de base, que é a perna que fica no chão. Aí, meu amor, criatividade. Por quê? Porque eu tenho diversas possibilidades para usar no básico egípcio. Posso fazer com um chutinho. Posso fazer marcando um ritmo usando cima, baixo, baixo, cima. Tum, tum, tá, tum, tá. Tum, tum, tá, tum, tá. Tum, tum, tá, tum, tá. Aqui, gente, só de fazer isso aqui pra vocês, eu tô sentindo meu glúteo da direita e minha coxa. Trabalhar. Faz de um lado, faz de outro. Aqui eu posso trabalhar também. Eu não quero pular. Eu vou primeiro fazer os movimentos, depois eu volto. Batida lateral, vamos pro próximo. Batida lateral é aquela batida bem conhecida que eu gosto de ensinar utilizando a ideia de falar que a gente tá fechando uma porta de um carro, tá? Porque é exatamente a mesma batida que a gente faz, mas daí a gente vai moldando e pincelando isso pra ficar bonito dentro da dança do ventre. Lembrando que a posição dos meus pés diz muito sobre como é que esse meu movimento vai sair. Se o meu pé estiver para dentro, o meu movimento ele vai rotar. Se o meu pé estiver muito para fora, eu não tenho esse espaço lateral de movimentação. Então, para a sua anatomia, mais uma vez já digo, que tem que ser adaptada. No meu caso, tem que ser na semi-andeor, tá? Aqui eu começo com o meu alongamento lateral e é a partir desse meu alongamento lateral que eu vou colocar a minha batida lateral. Quando estiver lá do lado, meu lado da esquerda, o meu joelho da direita, ele relaxa para eu conseguir então fazer a minha batida pro outro lado, pro lado da direita. Então eu vou contrair a coxa, glúteo e panturrilha. E libero o outro lado, mesma coisa. Aqui eu tô fazendo o quê? Já acabei de falar, uma ativação de glúteo, coxa e panturrilha. Quando a gente estava passando ali na parte teórica, que eu mostrei os slides para vocês,
basicamente todos os movimentos, todas as lesões que eu mostrei pra vocês estão falando a respeito das musculaturas que ficam em volta do meu joelho. Então, tudo isso que eu tô trazendo pra vocês da própria dança do ventre é o que trabalha para fortalecer essa musculatura que tá em déficit. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sempre pensando na ativação muscular. Bom, batida lateral, a gente tem diversas coisas que a gente pode usar de variação. E shimmy. Mesma coisa, não vou ficar aqui falando só sobre shimmy. Tem live falando aqui sobre shimmy, sobre a biomecânica, sobre a execução do shimmy, que muita gente faz errado, mas tá tudo bem, estamos aqui para ajudar vocês, para o shimmy ficar o mais solto possível. Bom, no shimmy, eu já falei pra vocês diversas vezes que o shimmy não veio do joelho, e eu vou continuar falando que o shimmy não vem do joelho. O joelho, ele, na verdade, ele é secundário, ele é coadjuvante nesse nosso processo de shimmy, porque quem faz a movimentação do nosso shimmy são as nossas musculaturas. Quais musculaturas? Musculatura abdômen, glúteo, quadríceps e isquiotibial, que é essa musculatura aqui de trás. Então, quando a gente está fazendo o shimmy, tanto seja um shimmy mais curto quanto um shimmy maior, o nosso joelho, ele tá sim participando desse nosso movimento, desse nosso passo, tá? Só que ele vai ser utilizado como secundário, ou seja, primeiro a gente contrai e ativa a musculatura. A partir daqui, a gente vai saber se a gente aumenta o nosso movimento ou se a gente diminui. E quem vai dar esse feedback pra gente de aumentar ou diminuir vai ser o nosso joelho. Mas, Mary, eu não tenho como fazer isso sem o joelho? Tem. Mas aí é o seguinte, na verdade tem não. É necessário a gente conseguir fazer isso sem o joelho. E daí a gente vai pro chão, tem toda a parte de didática que eu já dei aqui pra vocês. Depois a gente volta, faço uma live de novo só falando sobre shimmy. Mas a gente começa praticando no chão, pra depois poder ficar em pé. E aí sim, a gente conseguir fazer esse shimmy de maneira mais consciente. Mas, só trazendo o shimmy aqui pra vocês, a gente pode fazer o shimmy se deslocando, sem problema nenhum. Utilizando, então, quando eu tô fazendo o meu shimmy, eu tenho a movimentação, sim, dos meus joelhos, por mais que não sejam eles quem mandem no meu movimento, a gente tem ei Jesus, a movimentação dele, e eu posso usar até pra troca de peso. Então, esse meu joelho, ele precisa estar solto, mas a minha musculatura que envolve esse movimento, ela fica assim, ó. Ela fica piscando. Então, é uma troca muito rápida de ativação e relaxamento da minha musculatura para esse movimento sair. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso para poder, por exemplo, fazer um 8 maia com shimmy. Eu preciso entender isso para fazer um camelo com shimmy. Meu joelho, ele precisa ter esse espaço. Bom, para finalizar então, a gente pode juntar essas coisas todas que a gente viu e formar, por exemplo, uma sequência para o nosso aluno. A gente fica muito travado quando a gente pensa em dor, a gente pensa em lesão, a gente recebe na nossa sala de aula ou agora, né, online, alunos que têm alguma dor, alguma lesão, a gente fica com medo, né, de ministrar a dança do ventre, e tá certíssimo, tem que ter medo mesmo, que a gente tem um instrumento aí na nossa mão, mas ele não precisa deixar de dançar por conta disso, tá? Então a gente pode pegar aqui, ó, redondinho, 1, 2, 3, 4, com robô, 1, 2, 3, 4, com um básico egípcio, tum tá, tum tum tá, tum tá, tum tum tá, com batida lateral e shimmy. Então, já ficou uma sequência aí pra você dar na sua aula com o seu aluno. Fica lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu adoro que eu gravo muito. 1, 2, 3, 4. Ei, posso sair daqui? 1, 2, 3,
4, estime. Então, não precisa, vocês realmente não precisam ficar engessados quando forem dar uma aula para um aluno que tenha dor no joelho, porque vocês têm muita possibilidade. Eu acho que assim, ó, em relação às lesões e dores que a gente tem no nosso corpo e como que a dança ela pode sim auxiliar nessa melhora de dor, eu acredito que o nosso joelho seja o mais bem beneficiado em relação a isso. Quando a gente fala em lombar, em dor de torácica, em cervical, a gente acaba... Sempre quando a gente fala em coluna, tá? A gente tá falando sobre uma coisa um pouco mais complexa. Mas quando a gente tá falando em joelho, a gente tá falando basicamente de fortalecimento físico. E é o que a dança faz o tempo inteiro. Só que a gente tem que saber quais os movimentos que fazem mais e quais movimentos que fazem, só que tem que ser evitado. Por quê? Por exemplo, movimento de impacto. Se a gente tá numa fase aguda de dor de joelho, a gente não vai colocar um cambrê, tipo uma queda turca com o nosso aluno, a gente não vai ficar pulando, a gente entende? Mas a gente pode escolher movimentos mais sutis, mas que trabalhem... Sutil não é a mesma coisa de leve, tá? Mais sutis, mas que trabalhem muito profundamente esse fortalecimento muscular. Então, acredito que o joelho, eu acho que de todas as estruturas e articulações do nosso corpo, seja que mais dá pra gente trabalhar a dança do ventre a favor da melhora, né? Porque a gente não tem medula... Ei, Jesus! Da nossa coluna. Então fica muito mais fácil a gente conseguir ministrar isso. Deixa eu abrir aqui os comentários. Bom, seguinte, o que eu ia falar pra vocês? Só lembrando pra vocês que o meu livro ainda está à venda. Corre lá, ainda dá tempo de você adquirir. Tá no link da minha bio do Instagram. Clica lá, adquire o seu, tá sensacional, tá bafo. E a gente se vê na quinta-feira com mais um conteúdo. Super beijo e até lá!